E para comentar todo este conflito entre a Rússia e a Ucrânia, junta-se agora em direto por videochamada Leonídio Ferreira, diretor do Diário de Notícias. Leonídio, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Como é que acha que a Rússia vai reagir a este pacote de sanções que lhe vai ser aplicada? Bem, a Rússia tem-se preparado nos últimos anos para enfrentar exatamente este tipo de sanções. Na sequência da guerra com a Geórgia em 2008 houve sanções, na sequência da anexação da Crimeia em 2014 houve sanções, e aquilo que a Rússia fez foi-se preparando, em alguns casos passou a produzir aquilo que deixava de ser vendido à Rússia, noutros casos procurou fornecedores alternativos, e em algumas situações, como por exemplo as retaliações sobre a capacidade de se endividar no estrangeiro, fez uma reserva de divisas que a protege neste momento em grande medida da maior parte das sanções. Contudo, algumas destas sanções têm um efeito também muito simbólico, de mostrar a Moscou que pode haver mais do que isto, ou seja, para já alguns bancos, para já algumas figuras do Parlamento, para já algumas figuras ligadas ao governo. Mas existem formas mais duras para ter de aqui sancionar. algum efeito e travarem de facto uma eventual consequência por parte de Vladimir Putin? Não, neste momento não tem. Aliás, mesmo as mais fortes, como por exemplo a suspensão do projeto do gasoduto que ligava a Rússia à Alemanha, é algo que para já é reversível. Estamos a chegar já perto da primavera e, portanto, a questão do gás poderá ser resolvida no próximo inverno. Aliás, até há aqui algo contraditório, que é o facto da Rússia, ao ser penalizada em alguns aspectos, esta crise faz aumentar o preço do gás natural e o preço do petróleo, e isso reforça a capacidade da Rússia de acumular divisas, porque são as suas principais exportações. Deixa-me só terminar dizendo sobre esta parte das sanções. Há uma super sanção que já foi falada por Biden e que não foi aplicada, e que essa sim poderá doer muito à Rússia. É excluir a Rússia do sistema financeiro internacional, logo não pode comercializar produtos nem em dólares nem em euros, mas será uma medida que terá também repercussões no próprio Ocidente e, portanto, para já não foi tomada. E o governo russo já disse hoje que vai responder. Esta ameaça está feita. O governo russo, neste caso, estamos a falar como se fosse um jogo de xadrez, e temos que admitir que Vladimir Putin é um jogador muito experiente e que sabe mexer as peças com um planeamento grande. Eu preciso alertar aqui que a Rússia é um país enorme e não está interessada em acumular pequenos territórios pró-russos, seja a Abkhazia ou Ossétia na Geórgia, ou seja agora estas duas repúblicas. O que a Rússia quer é congelar a capacidade desses países do ex-antigo espaço soviético, congelar a sua capacidade de serem hostis, ou seja, por exemplo, de aderirem à NATO. E num segundo momento, o objetivo final é que esses países voltem a ter uma relação de proximidade, até de alguma subserviência a Moscou. Ora, é aí que joga a determinação dos próprios ucranianos. É uma nação com divisões. Há uma parte muito pró-Ocidente, uma parte muito pró-europeia, uma parte que claramente queria ser parte da NATO. Também há uma parte mais russófona que sente uma proximidade muito grande com os seus irmãos russos. E, portanto, por isso é que é um drama enorme. Isto divide mesmo famílias na própria Ucrânia. Neste momento, sem dúvida, a Ucrânia é a parte mais forte, mais fraca. A Rússia é claramente a parte mais forte, e a NATO não se Vladimir Putin referiu que os interesses da Rússia não são negociáveis, embora esteja aberto ao diálogo. Na sua opinião, onde é que Vladimir Putin poderá ceder aqui? Bem, as cedências quando houver negociações podem ser mínimas, podem ser simbólicas ou podem ser surpreendentes. Imaginemos que uma Ucrânia que decide abdicar da pretensão de aderir à NATO, ou uma NATO dizendo explicitamente que não está nos seus planos, não há maneira nenhuma da Ucrânia entrar na organização. Isso seria um primeiro ponto para a Rússia ficar satisfeita. Outro ponto seria um governo na Rússia que de alguma forma aceitasse a ideia federativa que a Rússia quer, exatamente para defender as populações russófonas e também para travar qualquer possibilidade do governo ucraniano sair da sua esfera. E a terceira exigência da Rússia, e aqui mais uma vez pode ser meramente simbólica, é ter um governo em Kiev que seja de confiança e que não hostilize a Rússia. Agora, isto, claro, é muito fácil de exigir do ponto de vista da Rússia, do ponto de vista dos ucranianos não é esta a perspectiva. O governo ucraniano
neste momento sabe que não domina uma parte do seu território, perdeu a Crimeia de uma forma praticamente oficial, porque a Rússia a anexou mesmo em 2014, e neste momento está com uma ameaça de um país que é muito mais poderoso militarmente, em todos os níveis, e, na verdade, pode contar com a simpatia internacional, pode contar com estas sanções que fazem a Rússia ponderar um pouco a velocidade a que caminha, mas não pode pensar por si só em travar a Rússia se essa fizer uma ofensiva no leste do país. Há aqui também uma questão que ainda não se tem falado muito, mas no caso de termos aqui um conflito, de facto temos uma questão política, uma questão geopolítica, uma crise militar, mas também poderemos vir a ter, também uma crise económica, claro que sim, mas também poderemos vir a ter aqui uma crise migratória. Hoje os Estados Unidos falaram mesmo em 5 milhões de refugiados no caso de haver uma invasão russa. Portugal também pode sentir isso na pele? Bem, não seremos o destino mais óbvio dos ucranianos refugiados, apesar de Portugal até ter a tradição de receber ucranianos como imigrantes económicos nos últimos 20 anos. Aquilo que se sabe é, desde que começou a violência na Ucrânia em 2014, o país que tem recebido claramente imigrantes ucranianos tem sido a Polónia, um país da União Europeia, um país eslavo, um país onde a língua tem alguma proximidade, um país onde a cultura tem alguma proximidade e um país que também acaba por oferecer oportunidades de trabalho a esses refugiados ucranianos. Ou seja, uma vaga de migração ucraniana seria sobretudo para países como a Polónia, onde há essa proximidade, e até por uma questão económica para um país como a Alemanha. Para Portugal não é provável. Não seria o primeiro objetivo. Pode haver casos esporádicos, pessoas que têm relações familiares com ucranianos vivem em Portugal, pessoas que inclusive podem ter nacionalidade dupla ou algum tipo de autorização de residência e que escolhessem Portugal. Mas do ponto de vista de uma migração maciça de refugiados da Ucrânia para Portugal, não me parece um cenário credível. Leonídio, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Obrigada.